Ok, pessoal, de volta. E está aqui o nosso Bake, trazendo a deputada Renata, que já esteve aqui de outras vezes no programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Bake, fica para trás aí agora que eu vou, obviamente, falar com ela primeiro, né? Sou só ouvidos. E aí, deputada? Bom, Carracena, quero agradecer o convite. Toda vez que eu venho à cidade, é importante passar aqui no Carracena para a gente conversar sobre políticas públicas para a cidade. Então, eu sempre fico muito feliz e alegre de poder contribuir para o debate aqui junto ao programa. E a cidade está precisando muito. Aliás, o Brasil está precisando, né? Hoje, por exemplo, a gente teve uma audiência pública essa semana passada, sobre o autismo, pedindo a casa do autista e melhores atendimento melhor nas escolas. E isso é um médico que disse que a criança não era autista e era. Enfim, a gente não tem uma política realmente, estou falando a nível de Brasil até, né? Voltada para o caso do autista, síndrome de Down, não existe isso. Exatamente, esse é um problema concreto, porque falta política pública de acolhimento a essa criança, a esse adolescente, mas também para essa mãe, que dê sustentação para essa mulher que cuida dessa criança. Porque no final das contas o que a gente vai ver são várias mulheres que ficaram com cuidado exclusivo com a criança autista. Eu presido hoje a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa e a gente tem travado esse debate de maneira muito concreta. Inclusive, no próximo mês faremos uma audiência pública sobre mães atípicas, justamente para entender qual é a política pública que acolha essa criança, mas também possa dar um suporte para essa mulher que muitas vezes teve que largar emprego, largar o estudo, enfim, largar a sua possibilidade de subsistência justamente para cuidar da criança que exige ali cuidados exclusivos. Então a gente tem batalhado para isso. E é importante também, Carracena, para a gente falar um pouco do que a gente tem visto e o que tem chegado para a gente no Rio de Janeiro com relação a Teresópolis, são esses espaços de acolhimento para as mulheres, para as mulheres vítimas de violência, inclusive. Então, nesse aspecto, a gente fez uma indicação legislativa para que fosse criada na cidade de Teresópolis uma DEAN, que é uma delegacia especializada no acolhimento dessas mulheres, mas acompanhamento também dessa situação. E, para além disso, a Casa da Mulher Brasileira, né, que tem um acolhimento mais especializado ainda, e nós conseguimos, junto ao Ministério das Mulheres, a gente tem umas 3 semanas, que a própria ministra lançou aqui a pedra fundamental para a construção de 2 Casas da Mulher Brasileira, que é exatamente esse lugar especializado desse acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então, vai ter uma na cidade do Rio de Janeiro e outra em Volta Redonda. E a gente está batalhando aí para pensar em Teresópolis também nesse processo. Veja bem, eu acho que bem, fica à vontade aí, hein? Eu só ia entrar no papo. Eu acho que a audiência pública, lógico, tem que passar pela audiência pública, mas tem que sair de dentro da audiência e tem que sair de dentro do gabinete. No caso da mulher agredida, por exemplo, né? Que é uma coisa que você sabe, é uma bandeira sua. No caso da mulher agredida, que aqui em Teresópolis é muito grande, eu acho que o que falta é a comunicação, porque o político está trabalhando, o político está agindo. Agora, como chegar a essas pessoas? Como chegar à mãe do autista, síndrome de Down? Exatamente. Esse é um gargalo que a gente tem na rede de proteção em geral, né? Porque essa criança, por exemplo, ela precisa estar acolhida ali no CAPS, que é perto do seu bairro, sim, que é uma estrutura também da prefeitura. Então, garantir que essa mulher tenha acesso. E o acesso à informação é fundamental, porque muitas vezes essa pessoa não sabe aonde procurar a ajuda necessária. Então, o que a gente precisa também são de campanhas permanentes. Aonde estão os locais onde essa mulher pode encontrar o acolhimento para o seu filho autista, mas também que a política pública funcione de verdade. Por exemplo, nas escolas, o profissional de apoio, né? Aquele profissional, inclusive minha mãe lá na cidade do Rio de Janeiro, junto às creches e escolas. Um profissional que vai contribuir para que esse aluno autista tenha também uma integração, uma inclusão, é chamado de agente de inclusão dentro das escolas. É importante que esse profissional esteja ali, porque essa criança ela não vai ter o mesmo ritmo de aprendizado
que as outras crianças. Então, fica muito prejudicado também o processo de aprendizagem dessas crianças. Então, a gente precisa de uma política pública para não só o acolhimento dentro das escolas, para que essas crianças tenham um processo de aprendizagem também qualificado, mas que tenham profissionais formados e qualificados para o atendimento especializado. Eu gostaria de agregar a fala da Renata, né? Também um mapeamento que poderia ser feito através dos agentes comunitários de saúde, esses que há muitos anos a gente não vê circular em nossas comunidades, são poucas comunidades que têm acesso aos agentes comunitários de saúde, e são essas pessoas que são fundamentais para terem acesso a inúmeras casas de mães atípicas, de pessoas em vulnerabilidade social, em estado de vulnerabilidade alimentar, entendeu? E está trazendo muitas das vezes isso para o CAPCI ou então para as secretarias responsáveis. Uhum. Eu te falei, acho que eu te falei isso há tempos atrás, precisava passar uma mensagem num bairro aqui em Teresópolis, bairro do Meudon, e falar para as mulheres, lá tem um nível de agressão muito grande a mulheres e crianças. E elas precisavam saber que a gente tem um local que elas poderiam correr. Mas não adianta você chegar no bairro, eu falo contigo, chega no bairro Santa Cecília, diz assim, olha, eu quero conversar com as mulheres, não vão aparecer. O que a gente fez? O que nós tivemos que fazer? Vamos fazer uma ação social? Vamos dar uma cesta básica? Porque aí elas vêm. Aí demos lá 80, 90 cesta básica para que elas pudessem vir. Botamos pintando unha, fazendo cabelo, porque senão elas não viriam. E a única coisa que a gente queria era mostrar que a Patrulha Maria da Penha existe e que está sempre ali no bairro se elas precisarem de alguma coisa. E que em frente tem um posto de saúde, em frente ao posto de saúde do Meudon, que em frente tem um posto de saúde, que elas podem ir lá buscar socorro. Exatamente. E é uma ação importante. Para isso eu tinha que falar assim, ó, quem for lá, a mulher que for lá vai ganhar a cesta básica. Exatamente, porque você imagina, ela precisa de um suporte para alimentar a sua família, o seu filho. Então, dificilmente ela vai sair de casa só para uma coisa específica. Ela vai sair por quê? Porque tem a cesta básica. Tem a cesta básica. Exatamente. Então, o que a gente precisa também dialogar, e foi algo que a gente dialogou muito com relação... Quando eu vim aqui lá atrás, em 2021, que a gente foi na comunidade do Fischer, que a gente visitou também o lixão de Teresópolis, e a gente viu que aquele, enfim, aterro sanitário, o quanto que é problemático, a gente viu ali muitas famílias também em condições de extrema vulnerabilidade, sem acesso à comida. E à época, o prefeito da época, nós solicitamos que fizesse uma cozinha solidária. Por quê? Por exemplo, Carracena, a cesta básica ela é importante, mas às vezes essa mulher não tem recursos para comprar o gás de cozinha. Não tem o recurso. Então, ela ganha uma cesta básica, mas não tem como cozinhar. Então, uma ação também imediata que tem funcionado no Brasil afora é uma cozinha solidária. Porque essa pessoa pode ir ali fazer a sua alimentação e garantir assim o seu sustento e o sustento da sua família. Mas isso precisa de política pública. Porque, por exemplo, nós solicitamos isso ao prefeito da época e, na verdade, ele fez um café popular, né? Que foi no centro da cidade e longe do Fischer. Então, essas ações têm que ser no território, tem que ser aonde as pessoas que estão passando fome possam acessar. Então, esse é um debate que eu tenho trazido e, à época, eu estava à frente da Comissão de Enfrentamento à Miséria e Extrema Pobreza, exatamente olhando para essas mulheres que têm suas crianças com, enfim, com todas as necessidades necessárias, mas numa situação de autismo, que aí fica bem complexo para essa mulher e que está passando fome. Então, o que vai fazer essa mulher sair de casa? Basicamente, receber uma cesta básica. É o apelo. É o apelo. Então, apelo assim, a política pública, ela precisa estar toda amarrada. Então, ela precisa garantir alimentação, transporte, educação e garantir que essa mulher possa acessar esse serviço. Então, ela vai entender que, por exemplo, quando o companheiro ou ex-companheiro dela deixou de pagar uma pensão alimentícia ou que ela ainda sequer conseguiu correr atrás da pensão alimentícia, nessas ações sociais ela vai conseguir uma série de informações que ela saiba qual é o lugar que ela pode recorrer. Então tem direito leva direito, Carracena, não tenha dúvida disso. Então, se ela tem direito ali de não passar fome, de ter uma moradia digna, ela também vai poder reconhecer que ela tem direito, por exemplo, a pensões, que ela tem direito, por exemplo, de recorrer ao CAPCI,
ao CAPS para ter o atendimento e uma rede de acolhimento para ela e para o seu filho. Bom, agora vamos dar uma virada na conversa. Perfeito. Você veio visitar Teresópolis junto com o Beck, naturalmente, que é líder comunitário aqui na cidade, todo mundo conhece o Beck. Quais são os teus projetos? O que você está trazendo de novo? E o que a gente vai esperar da deputada para esse ano? Opa! Então, começamos falando aqui com relação à política de mulheres, né? Falei da nossa indicação para termos uma DEAN na cidade, né? Uma delegacia especializada no atendimento às mulheres vítimas de violência. E nós também estamos dialogando com a vereadora Érica, que hoje é procuradora da mulher na Câmara dos Vereadores, e que a gente pôde já fazer uma conversa hoje de manhã com o prefeito da cidade. Uma nova gestão, e a gente está entendendo que uma nova gestão a gente também precisa propor políticas públicas. Então, a primeira conversa com o prefeito foi muito importante, e com a vereadora Érica, justamente para a gente angariar uma série de políticas públicas para as mulheres. Então, esse é um primeiro momento. Um segundo momento também, Carracena, que a gente tem, e eu falei com o prefeito que eu vou mandar muitos ofícios para ele, justamente para que a gente possa pensar na moradia digna. Eu estive com o Beck, inclusive, visitando a comunidade do Rosário, onde uma situação ali já decorrente do que foram as chuvas, aquelas tragédias todas, aquela população ficou desguarnecida em termos de moradia. Algumas moradias ainda estão lá, enfim, no esqueleto. As pessoas receberam um aluguel social que não é um valor suficiente para que ela possa alugar uma casa digna, então ela tem que alugar uma casa num outro espaço que é a área de risco. Olha que absurdo. Fica no mesmo lugar. No mesmo lugar. Só muda de comunidade, sai do risco de um para ir para o risco de outro. Vocês passaram na Ilha do Caxangá? A deputada ainda não passou, não, mas eu passo constantemente por morar ali do lado, né? Porque ali a solução do problema da ilha é fácil. Está ali, a solução já existe. Só buscar onde está. Realmente eu não sei onde está. O projeto para você fazer um edifício, você tira o pessoal da beira do rio. Tá? Os que moram mais atrás, não. Eu acho que não precisa. Até porque já está na parte alta, né? Você precisa conhecer esse lugar. Mas existe o projeto, ficou no Ministério das Cidades. Não sei para onde foi, se isso existe ainda ou não. Tá? Mas a AVIT, a Associação das Vítimas da Tragédia, esse projeto é deles. Tem o terreno, tem tudo para fazer um edifício. E é importante, vou até procurar essa informação, Carraceno, que você está dando, porque nós estamos acompanhando muito de perto o Ministério das Cidades, inclusive com a Secretaria Nacional de Periferias, que hoje o secretário é o Simões, que tem muita relação conosco, e a gente está acompanhando os processos de Minha Casa Minha Vida, mas nos territórios do Rio de Janeiro, e esse é um tema que a gente já pode, de antemão, procurar. Por quê? Quando a gente vê essa questão da moradia lá na comunidade do Rosário, por exemplo, a gente teve reivindicado para o governador do estado o aumento do aluguel social, para que a pessoa, pelo menos nesse momento em que ela não conseguiu receber nem a moradia no aluguel, nem uma moradia digna, porque ela teve que ser retirada do seu local. Então, ela precisa imediatamente de um aluguel social, onde ela consiga pagar uma casa digna, onde ela não vá para outra área de risco. Então, imediatamente é isso. O governador do estado, infelizmente, não anda, ou nunca esteve, na verdade, porque já está na sua reeleição, muito afeito de fazer um aumento do aluguel social, mas é algo que a gente tem trabalhado muito, inclusive com a Secretaria Nacional de Periferias. E esse tema do Minha Casa e Minha Vida, das moradias de especial interesse social, inclusive nós fizemos um projeto que hoje é lei no estado do Rio de Janeiro para garantir assistência técnica em moradias de especial interesse social. Por quê? Porque esse morador está ali e ele muitas vezes vai construir a sua casa como pedreiro, mas não tem uma assistência técnica que vai avaliar também o espaço que aquela casa está sendo feita. Então, são debates que, para a moradia digna, são fundamentais. Então, a gente tem trabalhado em cima disso lá na Assembleia Legislativa e nesse contexto aí de relação com a Secretaria Nacional de Periferias do Governo Federal.
Então você coloca na tua lista Teresópolis. Com Porque você está certeza. vendo que a situação Com aqui... certeza. Completando aqui, quando a Renata ela teve na comunidade do Rosário em visita, né, juntamente com a André Gandra, ela visitou muitas famílias, que são cerca de 300, não sei se você tem o conhecimento disso, Hélio, são cerca de 380 famílias que tiveram suas casas marcadas por estarem numa zona de polígono. Na parte alta. Isso, na parte alta. Mas tudo bem, você chegar lá e demarcar aquela casa, falar para aquela família que ela tem que sair, é um ponto, mas ela vai para onde? Pois é. E como a Renata trouxe, né, a questão do aluguel social, hoje em dia R$500 você não aluga um kitnet. Imagina uma família com 5, 6 pessoas, entendeu? Fica inviável. E na época, foi uma coisa que me aproximou muito da Renata, né, a empatia dela, mesmo não tendo uma votação tão grande em Teresópolis, ela não cobrei, me chamou lá 2 semanas depois que ela esteve aqui, porque através da mandata dela já havia conseguido um terreno aqui para apontar a construção de 50 casas para essas pessoas do Rosário. Mas só que, infelizmente, na época, a gente passou por um período que alguns funcionários públicos sofriam muita perseguição. E o principal articulador lá da comunidade, que era o presidente, que é o presidente lá da época, ele não pôde ir porque mandaram ele no dia que ele iria na reunião com a Renata para uma outra situação no interior, impossibilitando dele estar presente. E eu não poderia responder pela comunidade do Rosário, que quem tem o pertencimento, quem sabe do que acontece, seria o presidente. Mas Isso foi quando? Isso foi em 2023. 2023. 2023. Então nós temos, Carracena, trabalhado nessa perspectiva também, de ser demandados, né, no nosso mandato pela população de Teresópolis. Então me coloco aqui extremamente à disposição de fazer esse trabalho, mas também, ao mesmo tempo, entendendo que a gente precisa cobrar o governo do estado, a prefeitura, mas também o governo federal. Com certeza, vai ter que ser. Se não tiver o governo, você não consegue. Exatamente. 50 casas seriam aonde? Seriam no terreno que tem ali, onde que era o PAN da Barra, lembra? Sei. Aquele terreno ali. A mandata havia articulado através do governo federal para poder estar pegando aquele terreno. Mas ali é um edifício. Ali tem 2.050 metros quadrados. Caberiam ali casas de aproximadamente 35 metros, 40 metros quadrados, que seria o estilo da Minha Casa Minha Vida, né? Prédio. Mas só que se conseguíssemos um projeto de um prédio, acho que daria para acoplar mais famílias ainda. Mas nós vamos cair num problema que a gente já debateu aqui. Tirar o pessoal do... Lógico, isso a gente tá conversando, né? A gente está batendo papo aqui, tá, gente? Não existe nada que vai acontecer. Você tira o pessoal do Rosário e bota para morar lá? Não, concordo. Acaba tirando um pouco do pertencimento das pessoas, das Você famílias. mexe com a cultura. Mas eu acredito que lá no Rosário mesmo, tem um espaço lá que um tempo atrás foi adquirido pelo governo Arley para a construção de 150 apartamentos. Não sei se você lembra disso. Pagou 400 mil para desapropriar o terreno e até então não foi feito nada. Agora foi proposto por um vereador que seja construído ali um estádio. Nós temos aí o campo do Teresópolis, naquele estado que você falou daquela vez. Mas entendeu? essa briga a gente já ganhou. Já, graças a Deus. A briga nós já ganhamos. Graças a Deus, essa briga já foi. Aliás, hoje, 4 horas da tarde, tem uma reunião com alguns empresários de construtora. Lá, Teresópolis, ninguém quer saber daquilo lá, tá, gente? Aqui está garantido que não é nosso e acabou. Ninguém mexe mais naquilo lá. Perfeito. Ótimo. O prefeito já lacrou, falou, aqui ninguém entra e não entra mesmo. É isso, nós temos que fomentar o que nós temos de carro-chefe, que é o futebol, a cidade, o berço da seleção brasileira. Exatamente. Com um campo que poderia ser um possível estádio, né, abandonado, servindo só para cavalo se alimentar de mato, entendeu? Agora não, agora arrancaram o gramado todo, o gramado histórico, mas graças a Deus que tomou um bom rumo essa história. E Teresópolis, né, é uma cidade lindíssima, que tem um potencial turístico também enorme. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse potencial. Tá disparando. Exatamente. Outro dia eu falei que vinha aqui a Teresópolis, eu falei, ficou difícil de entrar, foi num feriado prolongado. Aí eu falei, nossa, o pessoal tá vindo para Teresópolis mesmo. Sim. E é um caminho. Eu brinquei contigo, né?
fugir um pouquinho do calor da cidade do Rio de Janeiro, subindo a serra aqui para Teresópolis. Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês, é muito bom ter você aqui em Teresópolis, é importante que você pode trazer muita coisa para cá, pode nos ajudar muito. E aproveita o cara aí, porque esse cara conhece a cidade toda. A Renata, ela tá... É povo. A Renata, ela tá... Eu apresentei uma proposta, né? Eu acho que eu não sei se cheguei a comentar contigo, né? Que a gente tem lá a FATEC na Barra, que muitas das vezes ela fica muito longe, a acessibilidade dela fica muito longe daquelas pessoas que mais necessitam. Mas você tem o colégio estadual, que tinha 3.750 alunos, hoje tem 600, 700. O colégio estadual acabou. Aquilo fica o dia e noite fechado ali. Poderia ser utilizado num ponto central para facilitar a chegada de todas as pessoas. Você pode fazer universidade, você pode fazer o que você Exatamente. quiser no colégio estadual. Aí eu apresentei a proposta para a Renata, né? Da gente estar vendo a possibilidade, a viabilidade de estar trazendo uma FATEC para mais próximo da população, né? E ela abraçou de pronto. Eu achei muito boa a proposta, até porque, Carracena, a gente precisa disputar a nossa juventude, né? E aqui a gente precisa garantir que eles tenham acesso a cursos profissionalizantes. Eu venho de comunidade lá do Rio de Janeiro, comunidade da Maré, e eu sei o quanto que foi importante a educação na minha trajetória. Então a gente precisa garantir que a juventude acesse de maneira concreta uma educação profissionalizante, para que ele possa ter uma perspectiva de ter uma profissão. No futuro. No futuro, que é para já também, né? A A gente pode ser essa depois. situação do colégio estadual. O colégio estadual é no centro da cidade, é enorme, chegou a ter lá 4.000 alunos. Hoje, com a abertura de vários cursos, colégio aqui, colégio ali, o estadual foi deixando. Hoje parece que tem 700 eu acho que a gente vai ter que ver qual foi o motivo da evasão prédio escolar. enorme, parado. Isso é um escândalo. Você porque passa ali à noite, é tudo escuro, tudo parado, no centro da cidade. não dá para ser assim. Até porque a evasão escolar, e pós-pandemia a gente viu isso acontecendo em diferentes escolas, tem uma evasão escolar dessa juventude muito grande. Porque essa juventude também não está se identificando com o processo pedagógico que ali está sendo dado, e ela também está com pressa de trabalhar e ter o seu sustento. Então a gente vai ter que pensar num processo pedagógico que garanta a profissionalização dessa juventude, mas que também garanta caminhos para ela ser empregada rapidamente, porque senão a gente tem os índices de violência que são gravíssimos, e a gente tem visto isso aqui em Teresópolis, né? Um aumento significativo da violência. E, obviamente, quando a gente deixa de olhar para a nossa juventude de uma maneira estratégica, a gente abre caminho para a juventude se interessar por outros caminhos que são aí quase caminhos sem volta. Então, Carracena, esse é um debate que a gente está travando também, e eu agradeço o Bake por ter nos provocado, porque é isso, a gente precisa ter olhos em todos os lugares. Imagina, Rio de Janeiro, 92 cidades, a gente está ali querendo ser provocada mesmo por cada uma das cidades para que a gente possa agir, porque eu sou deputada do estado do Rio de Janeiro. Sim, com então, certeza. aonde eu puder ir... Você não é deputado do Rio de chegar, Janeiro? Exatamente. Aonde eu puder chegar, eu quero chegar. Então, deixo aqui disponível para quem está nos assistindo as nossas redes sociais também, Carracena. É Renata Souza Rio, lá no Instagram, no Twitter, enfim, todas essas redes, porque a pessoa pode chegar lá, criticar, sugerir e acompanhar o nosso trabalho, porque eu acho que muitas vezes a gente tem poucos espaços de expressão do que é o nosso trabalho. Então, eu acho que aqui é uma oportunidade. Então, Hélio Carracena, te agradeço demais e que a gente possa continuar nesse diálogo tão importante e frutífero para a cidade de Teresópolis. Obrigada. Gilberto, prepara aí o Bandeira, já vou chamar o nosso Luiz Cláudio Bandeira, eu vou para o comercial. Bem, que muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Deputada, muito obrigado. Muito obrigada. E volte aqui. Rapidinho, comercial, a gente está de volta, lembrando que começa a promoção, está começando a promoção da semana passada do Oliveirão, vai permanecer durante esta semana também. Depois a gente mostra os preços para vocês. Oliveirão no alto, ao lado da Original Drogaria, outro parceiro nosso. Volto já.